Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos novamente com a permissão do Criador. Somente a graça e as suas infinitas misericórdias nos permite chegar até aqui. Estamos tratando do assunto doutrina. O inimigo nunca fica satisfeito quando se trata desses assuntos, tentando mostrar ao povo aquilo que Satanás conseguiu enganar alguns, mas Deus sempre nos dá a vitória. Então nós só temos a agradecer ao Senhor. Se você está acompanhando, nós mostramos Atos capítulo 2, do verso 1 até o final, e agora pulamos cerca de 8 capítulos e viemos para o 10. Estamos mostrando Atos 10, contexto com texto. Não podemos isolar um verso. Estamos lendo o verso 10, 46, mas mostrando o contexto até chegar nesse verso, porque a explicação é clara, quando estudamos verso por verso. Vamos ler novamente Atos 10, 46, que diz assim: porque os ouvia falar línguas e magnificar a Deus. Nós pegamos esse contexto inteiro sobre Cornélio, sobre Pedro. Cornélio o anjo conversou com ele, mandou ele procurar Pedro lá em Jope. Saímos da cidade de Jerusalém, fomos para Jope. Lugares diferentes. Atos 2 aconteceu em Jerusalém. Agora o assunto está em Jope. 3 homens ele enviou. Antes disso, Pedro teve uma visão e Deus mostrou com vários animais que ele não deveria tratar de imundo aquilo que Deus purificou. Terminou a visão, se recolheu aquele lençol, os 3 homens chegaram. Os 3 homens perguntaram se era ali que Pedro morava. E Pedro disse: moro sim, sou eu mesmo. Por que me buscam? Aí eles contaram toda a história de Cornélio. Pedro chamou para entrar na sua casa e no outro dia o Espírito tinha dito a Pedro para segui-los e não duvidar. Aí Pedro saiu com aqueles homens em direção à cidade de Jope. Só que algo interessante acontece. Pedro vai levar alguns judeus de Jope com ele. Nós vamos ver isso no capítulo 11. Judeus vão junto com Pedro. Eles tinham que testemunhar de algo. Chegando em Jope, Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro diz: não faça isso. Eu sou humano igual você. E aí Cornélio se levanta. E aí Pedro entra. Cornélio tinha convidado os amigos e os parentes. Havia uma grande reunião. E Pedro diz: me explique o porquê estou aqui. Por que eu vim a esse lugar? Aí ontem nós vimos que Cornélio tratou com Pedro, mostrando toda a história novamente, contou. E agora ele queria ouvir a mensagem que Pedro tinha. E terminamos ontem Pedro dizendo: agora eu estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas. Porque quando ele chegou na casa de Cornélio, ele disse: é interessante, vocês sabem que um judeu não entra na casa de um gentil. Mas Deus mandou eu entrar. Quando me mostrou naquele lençol, aqueles animais. Não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Então eu não posso mais chamar o homem de imundo. E agora quando Pedro vê aquela reunião, tudo aquilo acontecendo, Pedro diz: agora eu estou entendendo que Deus não faz acepção de pessoas. E agora Pedro, como qualquer outro crente, ele tinha uma mensagem de Deus para aquele povo, gentios. E agora Pedro começa a pregar. É o que nós vamos ver hoje a partir do verso de número 35. Dá só uma olhada. Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Verso 36. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Olha a mensagem que Pedro traz de Deus para aquele povo. Enviou aos filhos de Israel. Atos capítulo 2, do verso 1 a 4, cumpriu-se a profecia de Lucas 24, 49, que eles deveriam ficar em Jerusalém. Quem? Os apóstolos, judeus, certo? Agora cumpriu-se, ele fala aqui, ó, aquela palavra que foi enviada aos filhos de Israel, verso de número 37. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Vocês sabem que esta palavra, essa mensagem foi divulgada por
toda a Judéia, começando pela Galileia. Jesus de Nazaré, lembra? Nazaré está na região da Galileia. Jesus nasceu em Belém de Judéia, mas ele depois que foi para o Egito, por causa do rei Herodes, quando ele voltou, ele foi para Galileia, não veio mais para Belém de Judá. Aí ele cresceu Jesus de Nazareno, por isso era conhecido Jesus Nazareno. Pedro diz que toda a Judéia, toda a Galileia ouviu aquela mensagem, depois do batismo que João pregou. Verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Verso de número 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando num madeiro. Pedro diz, nós somos testemunhas. Quem? Os 12 apóstolos e mais um grupo que estava presente. Eles viram. E ele fala, o mataram, penduraram no madeiro. Olha a mensagem que Pedro tinha para Cornélio. A mensagem era sobre Jesus Cristo. O milagre das línguas de Atos 2 foi Pedro pregando e eles entendendo no seu idioma a mensagem de Jesus Cristo. Em momento algum fugiu desse assunto. Em momento algum teve mistérios, essas coisas. Em momento algum o contexto fala sobre isso. Isso é uma mentira criada por Satanás. Olha o que Pedro diz aqui, aqueles que eram oprimidos do diabo. Então Satanás está oprimindo muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, porque não conheceram a verdade. Pegaram textos isolados e aceitaram doutrinas falsas. Não aceite, pergunte ao Espírito Santo. Versículo de número 40. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Verso 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Olha o que Pedro diz. Ele não seria manifesto a todos, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. E nós, que antes comemos e bebemos juntamente com ele. Nós andamos com Jesus, nós almoçamos com Jesus, nós jantamos com Jesus, nós tomamos café da manhã com Jesus. Nós o conhecemos bem e ele se manifestou a nós. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Olha a mensagem de Pedro para Cornélio. Cornélio, um gentio. As pessoas que estão ouvindo essa mensagem, gentios também. A palavra de Deus não volta vazia. Vai fazer um efeito na vida daquelas pessoas e Cornélio vai se converter. Cornélio vai tomar sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Versículo de número 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Que mensagem poderosa, nada de mistério, nada de coisa que ninguém entendia. Pedro pregando e aqueles homens entendendo. O que aconteceu em Atos 2, Pedro Galileu pregando e eles entendendo em sua própria língua. O grande milagre que o Espírito Santo operou e 3.000 almas se converteram. Aqui, mais almas vão se converter. Nada de algo estranho, era apenas a mensagem. Não precisa tornar difícil aquilo que a Bíblia deixou fácil para nós. Não precisa tornar impossível aquilo que Deus já desvendou para nós. Não queira confundir as pessoas. Apenas explique a palavra de Deus. Pedro pregou. Amanhã nós vamos ver o verso 46. Naquele instante que Pedro pregou esta mensagem, algo maravilhoso vai acontecer. Tudo envolvendo o contexto daquele lençol, daqueles judeus que vieram com Pedro, daqueles animais que Pedro viu,
tudo envolvia o mesmo contexto. Que Deus te ajude a entender, que Deus te ilumine, abrindo o seu entendimento, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, por mais um dia. Obrigado pela tua maravilhosa graça, pelas tuas infinitas misericórdias. Ó Deus, abençoa cada pessoa que assiste e ouve estas mensagens. Que essas pessoas, ó Deus, venham ser iluminadas pelo Espírito Santo ao entendimento correto, bíblico da tua palavra. Ó Deus, que estas pessoas possam usar estas mensagens para ajudar outras que estão sendo enganadas. E que assim essas mensagens cheguem até os confins da terra. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.